Neste tempo, há muita gente que se chama cristão e está duvidando como a mulher de Ló. É uma história muito conhecida que diz na narrativa bíblica que ela, por olhar para trás, virou uma estátua de sal. Mas a maioria dos cristãos, havendo lido a história de Abraão e conhecendo-a e gostando tanto dessa história, não tem tido a capacidade ou a humildade suficiente para dizer: eu quero ser como Abraão, que mesmo no meio da incertidão, que não sabia para onde devia ir, e no meio de todo um estado de preocupação dele próprio e também do próprio filho, enfim, vários sentimentos encontrados, atravessados, ferindo suas almas, inquietando seus espíritos e motivando-os claramente a desistir dessa caminhada e voltar para trás. Eles não fizeram como a mulher de Ló, senão que seguiram em frente porque tinham fé e sabiam que Deus não se equivoca. E com isto eu não quero dizer que você se pareça mais com a mulher de Ló que com Abraão e seu filho. Mas se você é sincero, sincera, se você é humilde, se você realmente quer ouvir uma palavra de Deus hoje e vai ouvir atentamente e vai obedecer a essa palavra, não olhando ao homem, senão olhando a virtude do Espírito Santo fluindo através das palavras, se essa é a sua intenção e a sua posição, com certeza você vai querer escolher ser como Abraão e não como a mulher de Ló. A gente pode conjecturar muitas coisas com respeito a essa mulher, por que foi que ela olhou para trás e por que ela virou estátua de sal e qual é o significado dessa transformação tão rara. Teríamos, em tese, várias opiniões, várias imaginações, várias conclusões até hermeneuticamente bem elaboradas para explicar isso. Teríamos sim. Mas não é o importante. O importante é que vejamos que olhar para trás não é lucro para ninguém de nós. Não é lucro. E muita gente chamada cristã está petrificada, parada, detida na vida, e para pior, olhando para trás, porque não se desvencilharam do seu passado e insistem em crer que elas tiveram a razão para o seu estado atual e que, portanto, elas não vão mudar. Elas vão permanecer nessa convicção de que têm a razão, que elas têm a razão. E por ser tão enfáticos, radicais e obtusos em manter essa posição, elas sofrem uma barbaridade, uma enormidade, e vivem uma vida de sofrimento. E os sofrimentos nascem dela própria e crescem nela mesma, mas muitos outros vêm dos outros, de outras pessoas, simplesmente porque ela virou as costas para Deus para ficar olhando para seu problema lá atrás. E ao se concentrar tanto nele, ela legitima as pessoas que falam mal dela ou dele a que continuem ferindo-a. Essa pessoa
legitima, através da sua conduta e atitude para com Deus, a que os outros falem mal e a persigam. É lamentável, mas estamos cheios de gente desse tipo que até declaram que foram salvas por meio do Evangelho de Jesus Cristo, mas vivem pior que sionistas, pior que judeus, pior que guerrilheiros do Israel atual, metido na toca, armado e preparado para matar alguém. É assim como vivem muitos cristãos nos dias de hoje. O exemplo que eles tomam para seguir é exatamente o errado, o sionismo, o judaísmo. Então não tem desse lado nenhuma força de Deus, nenhuma dinâmica espiritual boa, positiva, que possa ser transferida para essas pessoas e que elas possam ter a força de vencer e avançar e não ficar olhando para trás. E por tudo isso, elas sofrem e fazem sofrer a outros. E ainda pior, elas declaram que não vão mudar. É um verdadeiro assassinato, suicídio. Por quê? Porque sabendo que aquilo lhes faz mal, elas estão declarando que não vão mudar. Então estão endossando a ideia do suicídio. E por que falo tudo isto? Porque no vídeo anterior eu falei sobre Maria, a mulher que trouxe a Jesus Cristo à Terra. E prometi que o próximo vídeo seria este, sobre as dores de parto da mulher de Apocalipse capítulo 12. Estarei abordando até o final esse conceito, que praticamente é textual o que estou mencionando, as dores de parto da mulher de Apocalipse 12. E você vai ver nesta narrativa bíblica o profunda que ela é. A virtude de ter ela em si mesma um monte de ensinos para nossas vidas, tanto para sermos salvos, como para manter-nos salvos e sermos bênção para outras pessoas. Primeiro, naturalmente, em casa. Ser bênção para os domésticos de nossa casa, de tal maneira que eles não tenham como no futuro lembrar: minha velha era muito nervosa, meu velho era teimoso. Eles, filhos nossos, netos, não terão essa capacidade de fazer isso, porque elas estarão vendo hoje, da parte de seus pais, e no caso estou falando da mãe, vivendo uma vida que glorifica a Deus. Vamos ver então algumas coisas rapidamente, porque está se me terminando a bateria aqui. Então, antes que eu fique sem poder entregar este vídeo, eu vou ir resumindo um pouco no começo. Bom, todo nascimento de uma pessoa, contém ou está planificado por Deus a passar por um processo de três pontos antes de nascer, ou antes de ser reconhecido uma pessoa mais no planeta. Primeiro é a gravidez. A gravidez é uma realidade e deve existir para que haja uma nova pessoa no mundo. Gravidez. Segundo,
no caso de Maria e no caso da mulher, que é muito mais que Maria aqui, como eu já falei no vídeo anterior, e poderia seguir falando agora, mas creio que já ficou um pouco claro isso, que a mulher no Apocalipse não é somente Maria, é todo o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo. Então, temos essa realidade. Há uma realidade chamada gravidez. Sem gravidez não há nascimento de uma nova pessoa. Muito bem, graças a Deus. O pessoal da equipe é muito atento e esteve pronto para resolver o problema. Repito, todo nascimento, toda aparição de uma nova pessoa consiste em 3 passos que tem que ser dado para que ela seja uma pessoa no nosso meio, uma nova pessoa. O primeiro passo é a gravidez. O segundo passo, no caso de Maria aqui, é dores de parto. Oração e dores de parto. O terceiro passo é o alumbramento. Acredito que você não conheça esta palavra, alumbramento. Procurei muito para achar nos dicionários portugueses, me levou bastante tempo até encontrar que existe. Mas, pelo visto, é pouco usada. Inclusive, há algumas versões da Bíblia que usam essa palavra alumbramento. Eu já vou explicar a diferença que há entre as dores de parto, a gravidez e o alumbramento. São 3 passos diferentes, mas num só. Falando da gravidez, como a mulher em Apocalipse capítulo 12 não é somente Maria, senão que contém todos os santos do Antigo Testamento e todos os santos do Novo Testamento, todos os judeus que seguiam a Deus, mesmo limitativamente, ou por vezes equivocadamente, eles são parte dessa mulher. E os gentios no Novo Testamento, mesmo que alguns fossem idólatras e nunca deixassem os seus ídolos e simultaneamente estivessem crendo em Jesus e adorando-o, mesmo essas deficiências humanas patentes, tanto no povo de Israel como no povo chamado Igreja, apesar de tudo isso, essa é a mulher de Deus. Biblicamente, essa é a mulher de Deus. Ela esteve grávida. E ao estar grávida, Deus eliminou o homem da gravidez. Deus tirou o homem fora do evento da gravidez. E o homem não participou. Era São José. E não que São José fosse ruim. Ele foi moralmente honesto, muito correto. Ele é um grande santo da antiguidade para nunca nos esquecer dele. Ele nos deixa muitas lições. Uma delas é a coragem e o valor que teve e o amor que dominou para ele não se envergonhar da sua esposa grávida, não dele, e ele enfrentar talvez críticas, julgamentos, perseguições, zombaria, mesmo apesar de tudo isso, ele esteve presente perto de Maria, embora não participou do ato de gerar a gravidez.
Deus colocou ele à parte. E eu tenho entendido que é porque já Adão tinha caído no pecado. E Adão culpou a mulher. E Deus veio e repreendeu a Adão. E lá em Romanos 5:19, diz que por um só homem veio o pecado ao mundo. Isso significa que Deus incrimina ao homem pela queda da humanidade e não a mulher. Aí entraríamos noutro espaço teológico para explicar que não é o caso de hoje, mas o certo é que Deus separou no nascimento do Salvador a José, não deixou ele participar, porque ele representava o pecado. Ele representava a culpa pelo pecado. Ele representava a queda da humanidade inteira no pecado. Então ele não participou da gravidez para não ser parte do nascimento do Salvador, uma pessoa que tem pecado, porque necessariamente ele tinha pecado. Mas então por que Deus usou a Maria? Que ela também era humana. Ela também poderia ter pecados. Não é a questão de inocentá-lo só por causa de que a doutrina da minha igreja a ergueu como a santa das santas, a maior santa da humanidade, digna de ser adorada. Não. Mas também não é para nós ridicularizar esse caso e fazer um caso sem transcendência. O certo é que Deus usou a Maria. Ela poderia ter pecados. Mesmo que era virgem, nesse ponto não tinha pecados. Mesmo que ela era consagrada, nesse ponto também não tinha pecados. Tanto que ela disse para o anjo: faça-se a sua vontade, Senhor. Ela se submeteu à vontade de Deus através do anjo. Portanto, ela tinha muito mais santidade que pecado. Mas como humana, poderia ter algum pecado que talvez nem ela sabia que tinha. Mas então, Tito, quer dizer que ela participou da gravidez e do nascimento de Jesus, o Salvador, quando Deus tirou fora a José porque é pecador e aceitou a Maria. Quer dizer que Deus é injusto? Deus é parcial? Deus é desonesto? Não. Simplesmente se entende que ele quis simplesmente usar o vaso que é o corpo humano consagrado. Ele quis usar o vaso para nascer como humano. Mas quando ele foi nascer como humano, nesse vaso, nesse berço santificado, porque era uma mulher consagrada a Deus, nesse berço, Cristo nasceu pela geração do Espírito Santo e não de Maria. O germe que gerou o Salvador foi o próprio Espírito Santo. E isso está na Bíblia, não podemos negar. Então, Deus só quis usar o vaso, mas não para que o vaso seja parte da genética do Salvador. Salvador não podia ter genética humana porque a humanidade havia caído em pecado e estava em pecado. Mas Deus queria fazer-se humano. Então ele se fez humano, porém sem pecado. Porque esse é o modelo de homem que ele tinha criado lá em Gênesis e queria para todos nós que fôssemos assim. Humanos, porém sem pecados. E daí chegou a hora que ele
decidiu nascer dessa maneira para nos dar um modelo e nos mostrar que é possível ser humano sem pecado. Não por nosso esforço, senão pura e exclusivamente pela dominância do Espírito Santo em nossas vidas. É aí que podemos viver sem pecado. Nasceu Jesus, o Salvador, sem pecado, de uma gravidez sem pecado. E essa gravidez, nos dias de hoje, já que a mulher não é só Maria, é um conglomerado de conceitos e de atributos de Deus na humanidade e na natureza. Portanto, que Deus tenha um povo que Ele santificou no Antigo Testamento, outro povo no Novo, de gente pecadora e que de repente podemos gritar e cantar e dançar e anunciar a todo mundo que fomos limpos de pecado e somos justificados, e é como que se nunca tivéssemos pecado. Isso é coisa de Deus. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Então, essa gravidez se torna não somente a gravidez de Maria. Hoje, se essa mulher é uma mulher cósmica, então a gravidez também é cósmica. E a gravidez, segundo a minha pesquisa dentro da Bíblia, é o plano eterno de Deus. Plano eterno de Deus. Deus não faz nada, não fez nada nunca desde o começo do mundo, da criação, nunca fez algo fora de uma planificação. E essa planificação houve entre os três da Trindade na eternidade passada, e consta duas das conferências entre eles no Novo Testamento e a primeira no Antigo Testamento. Está na Bíblia. Deus trabalha por meio de um plano. Ele é imutável, ele não vai mudar nunca o plano. Ele nunca vai sair do plano dele próprio. Ele começou cumprindo o plano e vai continuar cumprindo esse plano até o final dos tempos, e nada que o homem fizer, e nenhum homem poderá fazê-lo mudar nenhum mínimo de seu plano. Mas pode sim ele mudar em outro sentido. Quando vê que você não entende o plano, não crê no plano, não recebe o plano, ou está desvirtuando o plano, ele vai vigiar pelo seu plano e vai mudar, talvez perdoando, talvez tendo misericórdia, talvez tendo paciência, quando que ele esperava que ontem você entendesse e mudasse de pensamento e começasse a viver para esse plano único de Deus, e você teve oportunidade, mas rechaçou. Então é nesse ponto que Deus pode mudar. Ele muda não o plano, senão de atitude para poder alcançar as pessoas com quem ele conta para a realização do plano. Isso é muito precioso na Bíblia Sagrada. A gravidez, então, dessa mulher cósmica, hoje se chama plano eterno de Deus. Por que a grande maioria da cristandade está perdida? Por que tantos líderes estão confusos, totalmente confusos? Por que tem tantos crentes antigos na fé e são crianças em maturidade? Totalmente crianças. Pensam como criança, refletem como criança, fazem birra como criança. Ainda ontem ouvi
alguém dizer: eu gosto do presidente Trump, portanto, eu creio que é de Deus. Eu ainda ironicamente respondi: eu vou gritar para o mundo inteiro e vou dizer: aqui tem uma mulher que disse que gosta do Trump. Portanto, o Trump é o homem de Deus para a terra. O Trump é o Messias. Por quê? Porque esta mulher gosta dele. Era para ser mais irônico ainda do que eu falei. Porque é uma vergonha chamarem-se cristãos e pensarem como crianças, e ainda pior, como crianças do mundo nascidos na miséria. E você pergunta para uma delas: que é isto? Mostrando um celular, ela fica encolhendo o ombro e dizendo, talvez nem fala, dizendo com gestos: não sei, não sei. A esse nível de pessoas chegaram a maioria dos crentes. Porque nunca foram ensinados sobre o plano eterno de Deus. E quando, pela graça de Deus, eu começo a ensinar isto, tem muita gente que diz: ah, mas é complicado, não precisas tanto assim. Não, eu creio que Deus, se eu oro hoje e peço tal coisa, Deus me ouve e vai me dar. Ou seja, a crença da cristandade é que Deus é um servo do homem. É um servente. É um escravo. Se ele me ajuda, ele me socorre, ele me responde a oração, ele me dá o que eu peço, então eu tenho Deus, eu não preciso mais nada. Isso é um conceito totalmente infantil, que conspira contra nós mesmos. E eu diria: pobre gente, chegando diante do tribunal de Cristo, e que Cristo diga: eu te salvei por graça, mas tu vem aqui, não, tu vem aqui fazendo fiasco, falando à toa, fazendo ridículo. Este não é lugar para isso. É um lugar santo, é o tribunal de Cristo. E por que tudo isso? E você responde: ah, mas eu sempre me equivoquei, o Senhor lá na terra me perdoou, então por que não vai ser igual aqui? Não. Temos que amadurecer. E o plano eterno de Deus é a gravidez. Se você entende o plano eterno de Deus, você entende toda a Bíblia. Se você tem a revelação do plano eterno de Deus, você, além de ter toda a Bíblia, vai ter a capacidade de esmiuçar todo esse plano e praticar e aplicá-lo em sua vida e ensinar a outros para que os outros também não somente sejam salvos, senão que desfrutem de sua salvação e cresçam nesse projeto de Deus para a eternidade. Então seria uma bênção enorme, mas Deus tem paciência. Deus tem paciência. Eu diria que se aos 9 meses você não se converte, Ele te dá outros meses mais de expectativa para ti mesmo, para que você tenha o ânimo de seguir buscando Deus e mesmo na sua teimosia, mas que de repente você possa encontrar e obedecer de verdade e não se perder nada do que Deus tem provido para a sua vida. Deixando de lado o tema da gravidez, agora vamos para a frase que a mulher gritava, na maioria das versões diz clamava, mas no original é o mesmo que orava. Então vamos pensar que ela orava ou clamava ou gritava. Mas eu prefiro falar que ela orava aos gritos, com dores de parto.
Se Maria fosse só Santa Maria, a Maria da Bíblia, essa Maria cósmica que eu digo, fosse somente a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, então temos um cristianismo mais pobre que o islamismo e que várias outras religiões do Oriente. Mas não temos religião. E nossa fé não é religiosa. Nossa fé é no infinito, que é Deus. Portanto, Maria é cósmica. E ela, sendo cósmica, ou seja, mundial, em tempo e espaço, ela grita dores de parto. Quando? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não podemos dizer, como ontem ainda vi um vídeo de alguém dizendo que Maria é o povo de Israel, porque Jesus foi gerado pelo povo de Israel. É vergonhoso que um teólogo chamado evangélico diga essas barbaridades. Cristo não foi gerado por Israel, foi gerado pelo Espírito Santo. E mesmo que fosse a importância e a transcendência de Israel totalmente gravitante e maior que qualquer outro evento para o nascimento de Jesus, mesmo que isso fosse extremamente importante, Jesus não veio só para os judeus. Ele precisava uma mãe muito maior que o povo de Israel. E a mãe de Jesus aqui coincide com Gálatas, no Novo Testamento, onde diz que nossa mãe é a Nova Jerusalém, que desce do céu. Portanto, está dizendo que a nossa mãe é uma mãe cósmica chamada Nova Jerusalém, composta por judeus e por gentios. Essa é nossa mãe. E essa mãe tem dores de parto no Antigo Testamento. Mas não só ela tem dores de parto. Também os líderes têm dores de parto. Os políticos tinham dores de parto. Muitas eminências daquela época manifestaram terem dores de parto. Mas de que adianta ter dor de parto sendo homem? Já é um mistério, já é uma coisa raríssima que isso acontecesse. Já vamos ver. Mas no Antigo Testamento houve várias situações nas quais as dores de parto apareceram. Mas a dor de parto que transcende todo o Antigo Testamento e atravessa todo o Novo Testamento é a dor dessa mulher cósmica. Mas vejamos outras pessoas que tiveram dor de parto. Em Isaías 26, 17 e 18, o povo de Israel tem dor de parto de maneira frustrante. Eu vou falar parafraseando aqueles textos que eu vou ir mencionando para que fique mais fácil e possamos ganhar tempo. Mas você ouviu a cita, você pode procurar e pesquisar e ler e vai ver que a minha interpretação está sendo totalmente decorrente do texto literal. Isaías 26, 17 ao 18. Eu disse que foi uma dor de parto frustrante. Porque eles tinham dor de parto, mas não saía nada. O texto ainda diz, só abortavam vento. Isso pode ser aplicado aos líderes religiosos
aos líderes políticos, aos pais de família, que fazem tanto esforço e se esperneiam, sofrendo e gritando de dores pelos filhos, pela esposa, pelo esposo, pelas crianças, pela família, pela sua economia que está em derrumbe, enfim, mas não adianta nada, não acrescentam nada com suas dores de parto aos gritos. São dores de partos frustrantes, que não levam a nada. Jeremias 6:24. Aí vemos pessoas crentes em Deus ter dores de parto por medo. Por medo. Hoje, eu diria que este versículo se aplica à maioria dos crentes de hoje. Por medo ao comunismo, eles estão apostatando. Por medo às leis atuais do atual governo, qualquer que seja, eles apostatam. Por medo a perder o emprego, eles apostatam. Por medo a que a igreja onde eles frequentavam e se descobriu um pecado grave no pastor, ou na esposa do pastor, ou na família do pastor, econômico ou sexual ou de outro tipo, por medo a que eles possam ficar sem igreja e parar de congregar, por medo a ficar fora da salvação. Isto é patético em Jeremias 6:24. Muita gente vive gemendo, gritando dores terríveis, já não aguentam mais e dizem: eu não sei mais a que igreja ir, o que fazer, em quem confiar. Eu vou tirar meu dinheiro do banco porque isto, porque aquilo. Medo, medo e medo e medo. De que adianta você ter medo, ter dor de parto desse tipo, sem gerar o Salvador? Não adianta nada. Fica muito claro implicitamente. Temos também Jeremias 13:21. Que há uma decepção de que Deus põe por governante aquele que o povo não queria. E vocês vão lembrar de Saul e Davi. Mas talvez vocês pensem no Brasil agora. Há eleições, ganha alguém que você não queria que ganhe. Ou, nas palavras da maioria do povo que está falando aí, houve fraude. Então você começa a viver uma vida de decepção de Deus. Porque eu fiz bem as coisas, fiz certo, eu votei como se deve, eu fiz tudo direitinho. E por que Deus não permitiu que ganhe este e permitiu que este outro ganhe ou se infiltre ou se meta a governar o país? Isto está em Jeremias 13:21. Ficam decepcionados e gemem e gritam, esperneiam, fazem de tudo. Para quê? Para quê? Creem no Deus soberano ou não creem? Sigamos. Também temos em Jeremias 30, versículo 6, o que eu anotei aqui como homens inúteis. Eles são homens. E eles gritam, choram, e esperneiam, e blasfemam, injuriam com raiva, com ódio, seja contra o governo, contra o pastor, contra o patrão. Estão se desbocando, dizendo um monte de palavrões e não geram nada para a sociedade. Nada edificante para a sua família. Nada edificante para a sociedade. Muito menos para o governo
e para toda a população. Que triste, não? E se passam anos e anos. No mínimo, se estão esperneando contra o governo, no mínimo 4 anos passam falando mal o tempo todo desse governo. Estão com dores de parto inúteis. Por quê? Porque eles são inúteis. Eles são homens. Não tem como ficar grávidos. Não tem como gerar nada. Muito menos o Salvador. Temos também Miqueias capítulo 4, versículo 9 ao 10 e o versículo 11 também. Aí vemos dores de parto incompreensíveis. Eu falo assim, anotei assim, incompreensíveis. Isso não se vê no mundo, mas se vê no meio cristão. Tem cristão que cruza os braços e diz: eu já sou crente, eu já sou salvo e já não preciso mais nada. Esse não sofre nada. Não sabe o que é dor de gravidez. Não sabe. Nunca sofreu para gerar Cristo. Provavelmente nunca foi salvo também. Mas esse é um tipo negativo de chorar por algo que eles não sentem. Mas neste caso, nos versículos que eu mencionei, se trata de um choro incompreensível. Porque o Salvador está aí. Ele nasceu, está entre nós. Ele disse: permanecerei com vocês todos os dias até o fim do mundo. E temos toda essa certeza, temos provado e temos visto que realmente Ele cumpre sua palavra e está conosco. Mas nos domina e nos tomba a ansiedade, a preocupação, a angústia e o medo. E ficamos inúteis. Mas se por acaso reagimos diferente, o Salvador está aí, eu desfruto dele, eu compartilho ele para outros, eu falo da proteção de Deus para o mundo todo, eu falo e ensino como confiar em Deus, eu falo que é a paz de Deus porque eu a vivo, eu falo do amor de Deus porque eu experimento e Ele me domina. Enfim, esse é um tipo de pessoa que chora aos gritos, ora aos gritos de maneira incompreensível, porque nem os crentes entendem esse tipo de crente, esse tipo de salvos que dão sua vida pelo Salvador. Geraram um Salvador, mas além disso, ou tem nos seus braços, tem dentro deles permanentemente, andam com Ele. Assim como Ele cuida a estes crentes, eles também cuidam a seu Salvador. E em um mútuo cuidado, vivem uma unicidade única tal que parece que é Deus caminhando na terra a vida desse homem, dessa mulher. É um chorar, é um clamor que não se compreende facilmente. Que um homem priorize o plano eterno de Deus antes que sua mulher. Que uma mulher priorize o plano eterno de Deus antes que seu homem, que seu casal. Que os filhos priorizem mais a Cristo antes que aos pais. Que os pais priorizem ao Salvador antes que um filme, um passeio, um grande dinheiro ganhado por aí para fazer festa. Não, eu prefiro Cristo antes que esse dinheiro. Esse tipo de dores de parto que gera essa classe de crente tão extraordinário, somos poucos, mas existimos.
E por último temos em Gálatas 4:19, Paulo dizendo que ele tem dores de parto, não só pela salvação das pessoas, senão principalmente pela permanência do salvo no caminho de Deus e que se santifique e permanentemente esteja se santificando e até chegar à maturidade. Paulo tinha dores de parto. Mas agora temos outro ponto que eu mencionei que ia falar, o terceiro. Primeiro falei da gravidez, creio que ficou claro, e depois falei da oração com dores de parto e misturei com outros tipos de dores de parto que não dão em nada, e o verdadeiro e genuína dor de parto que gera realmente o Cristo de Deus para a nossa vida e para a nossa comunidade. Disso falei até aqui. Agora falemos do alumbramento. Dar à luz e despedir o que não presta, o que é humano, são duas coisas diferentes, porém simultâneas. Quando vamos nascer, a criança dá à luz, ou seja, nasce. Mas no mesmo ato do corte do cordão umbilical, acontece um despedir aqueles elementos que estiveram na gravidez e que não tem mais importância nenhuma. Tudo que é, digamos assim, placenta, é do homem, é do ser humano. Tudo que é placenta. E que é isso? É a denominação, é meu grupo de oração, é meu devocional. Podem gerar o nascimento de Cristo na nossa vida. Podem. Mas são passageiros. Chega uma hora que temos que rejeitar, digamos assim. Melhor, rejeitar, ou rechaçar, ou jogar fora a placenta, porque ela cumpriu sua missão e agora não presta mais para nada. Isso é importante entender. A placenta não é para tanto mais que 9 meses estar dentro dela. É como um curral. O curral é para guardar os animais de noite, da escuridão e também dos perigos da escuridão e também pelas tormentas e tudo demais. Então, o alumbramento é parte deste processo. Mas não vale, meus queridos, dizer que se a minha economia está melhorando, é porque Cristo está comigo. Não vale dizer que se eu levo uma vida moralmente correta e a minha família é um exemplo no bairro ou na igreja, onde quer que seja, então temos tudo e não precisamos mais nada. Ainda estamos na placenta, porque isso não é suficiente. Não vale que estejamos competindo e dizendo minha igreja é melhor que a tua, meu pastor é melhor que o teu, ou fazendo alarde de independência e dizendo, olha, nós não dependemos do governo, nós começamos o templo do nada e sem nenhum dinheiro e foi indo e fomos cooperando todo o mundo, todos os congregantes e agora temos esta mansão aqui na cidade e não dependemos do governo. Nós mantemos o pastor e ninguém se mete porque tudo é oferta nossa. Nós crentes, 2.000, 3.000, 5.000, 15.000 que nos congregamos nesta igreja, somos realmente preciosos e melhor que qualquer outra igreja. Por quê? Porque não dependemos de ninguém. Tudo isso existe, mas ainda é placenta. Ainda é placenta.
manter-se o projeto, o plano eterno de Deus, manter o plano eterno de Deus pode ser perigoso quando nós mantemos ele só como teoria, porque isso nos condena, porque sabendo o plano eterno de Deus, não estamos levando a cabo ele. Então teremos duplo castigo, porque primeiro não sabíamos e soubemos e não obedecemos. E segundo, privilegiamos nossa obra, nosso plano particular ao plano de Deus. Então isso pode ser perigoso. Mas se eu tomo a visão do plano eterno de Deus como o ato de decolagem de um avião, de despegar seu avião do chão para começar a voar, então quando o plano eterno de Deus tem essa dimensão, essa forma de explicar que eu tive agora, demonstra que eu tenho uma visão envolvente e que está em permanente revolução e evolução, executando coisas e cumprindo passos. Se temos essa visão, estamos salvos. Se não, realmente ficamos salvos, porém criança, anãos muito pequenino diante de Deus, e isso pode ser considerado motivo não só de não recompensa. Isto temos que entender. Não só de não recompensa, senão pode ser motivo de condenação também. E já para terminar quase, o plano eterno de Deus deve continuar na nossa vida. Depois que você entendeu e teve a revelação, deve continuar na sua vida. A encarnação de Cristo é um evento único. Mesmo assim, é um evento que também deve ser reproduzido, experimentado, praticado, aplicado todos os dias pelos crentes. Isso está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Todos os dias temos que nos perguntar: eu estou nascendo para morrer na cruz? Ou eu vou me gabar pela vida que tenho, vou me elogiar por essa vida que tenho, e ainda vou dizer que eu sou feliz porque eu trabalhei, eu trabalho, eu tenho os meus lucros porque eu me esforcei. Deus não tem nada a ver com isso, porque eu fui quem trabalhou e fui fiel no trabalho e esforçado, então cheguei a esse ponto. Não. Temos que ter a experiência da encarnação todos os dias. Que é, em minhas palavras, Deus entrando em nós e nos convertendo num vaso para Ele. E hoje eu não vou fazer o meu plano. Eu não vou executar meu plano. Hoje eu vou escutar a Deus me guiar para fazer tudo o que Ele quiser durante este dia. E amanhã repito a ação. Repito, e depois de amanhã repito de novo. E se todos os dias vou estar repetindo essa dependência de Deus e essa aderência voluntária, totalmente voluntária e alegre aos planos de Deus, que eu me adero e digo: Deus, embora seja difícil cumprir, mas eu não quero o meu plano, não quero triunfar com o meu plano, eu quero triunfar e vencer com o teu plano. Então, se isso houver em nós, nos transformamos em um com Deus e vencemos. E aí chegamos ao ponto para o qual a mulher tinha dores de parto. Por séculos e até milênios. Por séculos e até milênios, a mulher teve dores de parto.
E também houve homens, como hoje também há homens de Deus e mulheres de Deus, que dão sua vida pelo reino de Deus. Não ensinam uma coisa da sua boca e do seu coração e da sua mente. Não proferem um ensino, uma pregação, um conselho da sua experiência, senão que tudo o que passa para os outros é plano eterno de Deus. Se você se encontrar com uma mulher, um homem desse tipo, saiba que não foi em vão que por milênios os crentes tenham sofrido por Cristo. Assim como não é em vão que este que hoje estou conhecendo, ou esta mulher, este homem de Deus, que hoje estou conhecendo e me relacionando com ele ou ela, e vendo como para eles, para estes sujeitos, não tem nada e ninguém melhor e maior que Cristo. E eles vivem para esse Cristo. Então, se botamos nossa atenção nisso, o que vai acontecer? Vamos nos tornar vencedores, porque a fé deles vai ser transferida a nós. O testemunho deles vai ser tão forte na nossa vida que não precisamos nenhuma pregação mais. Com somente olhar o testemunho de Watchman Nee, de Witness Lee, de Don Julian e de tantos outros do antigo tempo e também alguns do tempo atual, e seguir esses exemplos de vida, nós estamos nos assegurando que quando Cristo nos chame, Ele dê um sorriso grande e abra seus abraços, e os anjos todos, eu estou descrevendo uma cena que está na Bíblia, os anjos todos estendem suas asas, abrem suas asas para nos receber, e duas filas, uma na direita e outra na esquerda, de santos que foram salvos no passado por meio do que você viveu, por meio do que você pregou, do que você ensinou, estão todos lá, com um lenço, diz a metáfora na Bíblia, com um lenço na mão, levantando e movendo o lenço e dizendo: bem-vindo fulano, bem-vindo, bem-vindo. Por quê? Porque você venceu e você está vencendo. Mas por que venceu e está vencendo? Porque você tomou a sério que a igreja, e não só a igreja, todo o povo de Deus, por séculos geme e chora aos gritos, dores de parto, por sua salvação, por sua santidade. Felizmente eu já não dou mais trabalho para eles. Porque eu já estou rendido diante de Deus. Não tenho mais nada que defender para mim. Podem dizer o mundo inteiro que o Tito pecou nisto, naquilo. Podem falar. Eu não tenho nada que me defender, porque eu já rendi tudo aos pés de Cristo. E agora eu só espero aquele dia. Só espero aquele dia. Mas muitos crentes se conformaram com a salvação e estão aí, dando pena. Um exemplo de vida miserável. E não crescem, não amadurecem, não ajudam a ninguém. Ah, mas prosperam materialmente, prosperam no emprego, prosperam em dinheiro, em posição, em fama. Faz casar o filho, a filha, tudo bonitinho. E ele está sentado lá numa poltrona, se achando um patriarca, que fez tudo certinho, as coisas, e deu uma casa para cada filho. Essa é a glória do homem. Uma glória vaidosa que a Bíblia condena. Não vai valer para nada no dia do juízo essa glória que alguém de nós possa ter. Mas é preferível ser pobre, mas sim obediente ao plano eterno de Deus. Se Ele quiser, vai nos dar riqueza abundante. E se não quiser, nos dará menos, mas não faltará para a vida de um santo na terra que vive a vontade de Deus e faz a vontade de Deus. Porque é isso que Deus quer. Ele nos ensinou, o Senhor Jesus nos ensinou o Pai Nosso. E a primeira coisa é: Pai Nosso, venha teu reino.
Venha teu reino. Se isso é tão primordial para Deus, para mim também tem que ser primordial. Agora, se todos os dias eu me levanto e me apronto e vou para o meu trabalho, para o meu emprego, para o meu serviço, minha marcenaria, meu armazém, e orando e dizendo no final do dia, Deus me abençoe hoje. Eu não nasci para isso. Você não nasceu para isso, para ter um dia abençoado. Temos nascido para ajudar a Cristo a ganhar uma batalha cósmica. E somos capazes de ajudar a Cristo se cremos nele. E se temos em claro qual é o plano eterno de Deus. Porque fora desse entendimento, sempre vamos estar trabalhando, pensando que estamos fazendo as coisas certas e estamos trabalhando para nós mesmos, ou para outros, ou para a política, e tudo isso vai ser queimado. Amém? Que não fique simplesmente a mensagem última na sua cabeça neste dia, senão que você nunca esqueça desta mensagem de hoje, que nos fala de que milhares, milhões de crentes do Antigo Testamento e do Novo oraram por mim e por você e sofreram dores de parto para que hoje nós sejamos ricos em Deus e não miseráveis. Deus te abençoe.